Queridos, paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo num texto da palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 11. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 11. Leiamos a partir do versículo 1, que diz assim: os irmãos aqui à galeria, os irmãos aqui na galeria estão me ouvindo? Acho que não está não, porque eu estou ouvindo vocês, aí estão os dois falando ao mesmo tempo. Lucas capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim: aconteceu que quando estava ele orando em certo lugar, ao concluir, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor nosso, ensina-nos a orar, assim como João ensinou a seus discípulos. Jesus lhes disse: quando orardes assim direis: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade como no céu, assim também na terra. Dá-nos cada dia o pão para nossas necessidades. Perdoa-nos os nossos pecados, porque também nós perdoamos a todos os que nos ofendem. E não nos faça entrar em tentação, mas aparta-nos do mal. Versículo 9, por favor. Eu vos digo: pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei a porta e se abrirá para vós, porque todo o que peça receberá, e o que buscar encontrará, e ao que bater a porta lhe será aberta. Tomai o vosso assento, queridos. É bom estar de volta para cultuar a Jesus com vocês e ter o privilégio de pregar a palavra do Senhor. Pastor Eleonaldo Soares, meu muito obrigado por mais uma vez me permitir servir ao povo que Deus lhe tem confiado. Que o Senhor Jesus guarde e faça prosperar o seu ministério cada vez mais. Eu tenho certeza que já tem impactado vidas como a minha, e assim continuará, em nome de Jesus. Minha gratidão pela vida do meu amigo, o coordenador estadual, pastor Caio. Muito obrigado pela sua vida, pela sua amizade, sua família. O vice-presidente é o pastor Norberto. Pastor Norberto, meu muito obrigado. E minha gratidão a Deus pela vida do pastor Fábio Pinheiro. Cadê o pastor Fábio Pinheiro? Tá certo, expresso ao mesmo também a minha gratidão. A cantora Ana, sua mãe, a irmã Andréia, muito bom revê-los. Manda um abraço lá para o meu amigo. Queridos, eu tenho alguns temas em livros disponíveis da minha autoria. Ajuda eu, Caio, obrigado. Eu estou lançando uma coleção baseada no Antigo Testamento, intitulada Deus Fala. Eu tenho disponível aqui 2 volumes. Deus Fala em Gênesis e Deus Fala em Êxodo.
São abordagens expositivas, capítulo por capítulo, e cada capítulo do livro do Gênesis e do Êxodo com tema, introdução, tópicos, comentários e conclusão, apontando para Cristo. Eu também lancei uma introdução bíblica. Em 52 semanas eu te ajudo a desenvolver uma compreensão da Bíblia, livro por livro, do Gênesis ao Apocalipse. Quem escreveu cada livro da Bíblia, onde, por quê e qual a personagem e mensagem principal. Também tenho o livro Solteiro de Propósito. Há um propósito de Deus para o seu solteirismo. Um livro que eu escrevi para aqueles que também estão namorando. Eu queria até entender melhor esse namoro de crente. E aqui eu trato sobre esse assunto, o namoro que não deveria acontecer. Tem 2 livros da minha esposa, Mulheres Consolidadas, um devocional para descobrir a mulher que Deus quer que você seja. Glória a Deus. E tem também Entre Elas e Deus. Eu perguntei a Luana por que esse título, ela falou para ninguém se intrometer. Entre Elas e Deus. Também tenho um livro que eu atualizei, Princípios da Liderança de Paulo, Inspiração e Estratégia para o Ministério e Vida Cristã. Pastor, vou deixar a minha volta garantida, né, Caio? É um presente. Queridos, obrigado, por favor, Caio. Eu quero falar com vocês subordinado a uma pergunta. Você ora? O Evangelho, segundo escreveu Lucas, mostra o maior exemplo da busca pela intimidade com o Pai. Esse exemplo é Jesus. Em Lucas 11, como de costume, Jesus estava num certo lugar. Essa expressão, num certo lugar, é simplesmente uma identificação de que ele havia escolhido um ambiente para estar a sós com o Pai. E estando ele a orar, um dos seus discípulos lhe fez um pedido. E esse pedido é a respeito da oração. É um pedido humilde, pois o mesmo diz que precisa aprender a orar. E ele usa um exemplo anterior. E o exemplo foi: João ensinou os seus discípulos a orarem. Mas nós temos o Senhor. Então, o pedido é: ensine-nos a orar. A partir do versículo 2, Jesus ensina os princípios basilares da oração. O que chamamos de oração modelo. Ele está mais detalhado em Mateus, capítulo de número 6. Agora, Lucas é quem mais trata da vida de oração relacionada à unção do Espírito Santo. Lucas conecta sempre o ato de orar com a ação de receber uma manifestação do Espírito Santo desde os seus primeiros capítulos. Mas eu quero deter-me na experiência de Jesus. Em primeiro lugar, vimos aqui nesse texto, ou temos aqui nesse texto, a lição de que Jesus orava. Jesus, em Lucas 3, ora publicamente. No momento do batismo, o texto diz que quando todo o povo foi batizado, Jesus também foi batizado.
E tendo ele orado, o céu se abriu, o Espírito desceu em forma corpórea de uma pomba, como de uma pomba. E o Pai bradou: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Esse Cristo que orou em Lucas 3, está escrito em Lucas, capítulo de número 9, versículo 28, que ele separou Pedro, Tiago e João, e foi ao monte para orar. Esse mesmo Cristo agora, no capítulo 11, está novamente orando em secreto. Eu disse que Jesus orava, e Jesus orou publicamente, e também orou em secreto. Jesus não era aquele tipo de crente que orava simplesmente no secreto. Jesus também não era aquele tipo de crente, ou não seria aquele tipo de crente que só ora publicamente. Os que oram no secreto limitam apenas, os que oram no secreto apenas, limitam seu chamado evangelístico, seu impacto evangelístico na vida dos outros. Pois no secreto é apenas você e o Pai. Mas todos aqueles que orarem em secreto também sentirão a necessidade de demonstrarem devoção pública ao Senhor, pois a oração pública sincera é resultado da oração secreta. Quem adora publicamente, quem ora publicamente sem orar no secreto, pode tornar-se um hipócrita, pois ele não está resultando publicamente o que recebeu no secreto. Orar publicamente, citar nome de pessoas necessitadas de oração publicamente, erguer a voz e orar em alto e bom som, é evangelístico. Paulo disse que os homens deveriam orar em todo lugar. Paulo orava publicamente. Jesus publicamente também orou pela ressurreição de Lázaro. Mas esse Cristo que publicamente ora em Lucas 3, também ora no secreto em Lucas 9 e Lucas 11. Nós deveríamos equilibrar a nossa vida de intimidade assim. Eu quero transbordar aqui do que eu me enchi em casa. Alguns dentre nós chegamos num congresso como esse e falamos: cheguei para ser cheio, quando na verdade deveríamos chegar para transbordar. Agora, transbordar de quê? Do que no secreto você se encheu. O Cristo que orava publicamente, orava no secreto, pois é no secreto que nos enchemos para transbordar publicamente. Se as páginas de entretenimentos e fofocas nos enchem o dia todo, vamos transbordar de quê aqui? Se não de curiosidades. Se o feed que não tem fim chama a nossa atenção o dia inteiro, como teremos sede da comunhão com Deus aqui, se a alma já está farta? E a Bíblia diz que a alma farta, cheia, abastecida, pisa o favo de mel. Mas
Quando a alma é faminta, quando ela se esvazia no secreto, até o amargo da palavra para esta alma é doce. Então, pelo amor de Deus, entenda que a pergunta que eu lhe faço, se você ora, é: você ora publicamente? Quando a igreja está orando, você ora ou tira selfie? Porque muitos dentre nós, enquanto a igreja cultua, enquanto a igreja canta, enquanto a igreja se esforça, lembra daquele momento da equipe de louvor que a letra está aparecendo, e alguns irmãos, mesmo sem conhecer a letra, olham a letra, repetem a letra mesmo que atrasado, mas querem fazer parte da adoração pública. Só que aí, quando se exige que esses que não adoram e não oram publicamente cultuem, eles dizem: quem conhece minha vida é Jesus. A questão é que a sua vida pública é reflexo do que ela é no secreto. Você ora. Alguém pode dar testemunho de que você ora. Eu estava pregando num povoado chamado, esqueci o nome agora, Jardim Paulista, lembrei. E o irmão Edivaldo me hospedou na sua casa com a minha esposa. Às 17 horas estávamos tirando um período de oração, eu e minha esposa. E não trancamos a porta, só a encostamos. De repente a porta fez. A Luana diz: o sangue de Jesus. A gente olhou para a porta. Quando olhamos para a porta, a Aninha, de 7 anos, a filha do Edivaldo, entrou no quarto. A gente olhando para ela nem deu moral para nós. Me afastou assim da Luana, se ajoelhou entre nós, juntou as mãozinhas, fechou os olhinhos e começou a orar. Eu cutuquei a Luana e disse. Só que a Aninha ouviu eu falar que ela estava orando com a gente. Ela levantou os olhos assim para mim e disse: é claro que eu oro, papai ora. Um pai que não se dedica apenas a orar no secreto, mas permitia que a sua filha a visse orar, a inspirou a orar. Quando Jesus ensina você não fazer as coisas para os homens virem, é isso que ele está ensinando. Não fazer para eles virem e lhe darem glória, e lhe darem honra. Mas fazer de modo público, para exemplo, é o que Jesus fez. Senão, ninguém veria Jesus orar. Então, essa é a primeira lição da vida de oração de Jesus. Ele orava secretamente. Ele orava publicamente. Ele orava secretamente pensando só no Pai. E orava publicamente pensando naqueles que estavam diante dele. Jesus, em segundo lugar, não é interrompido enquanto ora. Ele orava de tal modo que ele deixava entender que ele estava extremamente ocupado. Se não, vejamos, aconteceu que quando estava orando em certo lugar, ao terminar, ao concluir, encerrando aquele período, um dos seus discípulos lhe fez um pedido. Jesus não foi interrompido enquanto orava. Primeiro, porque ele demonstrava que era um momento extremamente importante. Ele estava falando com o dono do universo.
Ele estava refletindo intimamente a glória do Pai. Segundo lugar, por que ele só é interrompido na conclusão? Reverência de quem enxerga o ato de orar. Você lembra, baterista, tecladista, guitarrista, baixista, e tu que é da mídia, quando tu chegou na igreja, aquelas primeiras irmãzinhas que sempre chegam antes da gente, coloca o joelho no chão e começa a orar. Aí o batera entra rodando assim a baqueta, senta na batera e a irmã está lá, Jesus. E ele vem aqui, tem alguém orando. Tu lembra, marido, quando a irmã estava orando e tu a interrompeu? Tu lembra, esposa, quando o marido estava orando e tu o interrompeu? Tu lembra, filho, de quando seus pais estavam orando e você achou que a mãe falar onde estava o doce era mais importante do que o ato dela orar? E você abre a porta, você liga a TV e você incomoda. Olhe para o texto, acabando ele de orar. Martin Lloyd Jones disse: quando vires um crente orando, não o incomode. Ele está em audiência na sala do trono com o Rei do Universo. Nenhuma conversa do WhatsApp é mais importante do que o ato de falar com Deus. Se nenhuma conversa terrenal é mais importante do que falar com Deus em oração, por que toda hora, quando tu está orando, tu tem que pegar o telefone para ver se alguém mandou mensagem para tu? O que estamos priorizando, gente? Ontem me fizeram uma pergunta, pastor Eliseu, qual é o desafio para o jovem que quer se manter em oração? O que pode atrapalhar o seu momento de intimidade? É ele ou ela entender que nessa geração onde seguidores são chamados pelo Facebook de amigos, onde estamos preocupados com conquistar mais e mais seguidores e amigos, não queremos perder os amigos que temos, queremos preservar o que temos, queremos conquistar os que se foram, e estamos tão ocupados com os homens, com suas ansiedades e seus problemas, que não estamos priorizando o ato de falar com Deus. Cantamos que Ele é prioridade, cantamos que Ele é exclusividade, mas não demonstramos isso no ato de orar. Que a nossa família entenda que quando entrarmos no quarto para orar, estamos falando com Jesus, e isso pode e deve ser valorizado. Instrua seus filhos, instrua sua esposa, instrua seu marido, pois ali nós estamos praticando o ato mais poderoso e mais importante da face da terra, a simples atitude de atrair Deus para nós. A terceira lição de Lucas 11:1 é que o ministério da oração não é valorizado por todos. A resposta é simples, por favor, não me complique, não me estresse. Quantos discípulos tinha o nosso Senhor Jesus? 12.
Quantos discípulos tinha Jesus? Ficou horrível. Quantos discípulos tinha Jesus? Aí, como você sabe fazer chique. 12. E agora Jesus está, vou perguntar só para quem está ligado. Quantos vieram interessados em aprender a orar? 1. Vou ler de novo e vou começar a pregar tudo de novo. Brincadeira. Aconteceu que, estando ele a orar em certo lugar, ao concluir, um dos seus discípulos, vou perguntar para ficar bonito e vocês cortem isso aí do YouTube. Quantos discípulos ele tinha? E quando ele acaba de orar, quem se interessa em aprender a orar? Perdão, quantos? Por que não 12? Quando Jesus pregou em Mateus 24 sobre escatologia, parece essa geração aí da net, que acha que o pré é o que domina e determina, e quem é pós é herege, e os pós olham para o pré e dizem, é você que é herege, e tem o mais fraquinho que diz, eu sou midi. Aí vem esse tanto de termos técnicos e escatológicos, e nós estamos nos interessando e debatendo e se desenvolvendo o que é bom e saudável, com humildade e equilíbrio, claro. Mas em Lucas 24, os discípulos vieram a Jesus dizendo, Senhor, a gente quer entender mais de escatologia. Você já lembra também de Atos 1, quando Jesus disse que o Espírito seria derramado e eles seriam testemunhas, viria poder sobre eles? Fica comigo. A Bíblia diz que os discípulos, com uma mentalidade política disseram, Senhor, é nesse tempo que o reino será devolvido a Israel e nós vamos vencer Roma. Era política, não se alegra com isso não. Vai ser agora que o César cai, é agora que o Império Romano cai, é agora que o nosso partido político vai dominar. Então, de escatologia, todos vieram com a boquinha aberta, ensina para nós sobre pensamento político, todos vieram com a boquinha aberta, ensina para nós. Mas agora, quando Jesus está orando, cadê o resto? Só um se interessou em aprender a orar. Olha que coisa linda, esse congresso lotado. Parabéns, Patu. Glória a Deus, aleluia, amém. Só que o importante não é você aqui agora, é você honrar o tema quando o congresso acabar. Porque, irmão, eu verei que você quer intimidade, sua família verá que você quer intimidade, não é no acampamento com piscina e gincana e churrasquinho, não é no congresso chique com cantor e pregador de fora, é quando essas lâmpadas se apagam, é quando pela manhã as irmãs do círculo de oração começam a chegar. Cadê você? Cadê você? Não tem banner, não tem compartilhamento, não tem like, mas tem 2 ou 3 clamando, ele está ali no meio. Sabe por quê? Ninguém é famoso porque ora. Você conhece gente famosa porque canta, você conhece gente famosa porque prega, você conhece gente famosa porque pastoreia. Cita alguém famoso porque ora. A oração é o ministério do anonimato, mas sem ele ninguém cresce, sem ele ninguém prospera. Alguém está entendendo o que Jesus está falando aqui nessa noite? Isso é uma realidade. Oração deveria ser para todos, mas por que não é? Não gastamos tempo com Deus. Você ora
esse tipo de pergunta é complexa para mim, eu sei. Então eu vou fazer outra pergunta. Você é salvo? Você é crente? Claro, pastor, olha meu uniforme. Rapaz, se você segue pregadores no Instagram, você vê muita gente com esse uniforme aceitando Jesus, voltando para Jesus. Vou perguntar de novo, tu é crente? Você ora? Ah, pastor, pelo amor de Deus, eu nasci na igreja, o diabo nasceu no céu e vai ser lançado no lago de fogo. Você ora? Ah, pastor, eu creio em Deus. Demônios creem ao ponto de estremecer. A pergunta é, você é salvo? Se você é salvo, você ora. Se você... Eu vou falar. Se você... De onde que eu tirei isso? Eu vou falar. Se você é salvo, você ora. Se você não ora... Você não é salvo. Não existe salvação sem oração. Alguém pode ser salvo sem ler a Bíblia, pastor? Pode. Eu conheço crente cheio de Jesus, cego. Eu conheço salvo, cheio do Espírito Santo, analfabeto, não lê. Pode ser salvo sem ouvir pregações, pastor? Pode. Tem tribos que os missionários chegam lá, falam uma palavra simples, a pessoa se entrega para Jesus e só dali a 6 meses vai ouvir outra pregação, como o pastor Hernandes Dias Lopes falou sobre a Ilha dos Cocombas. A cada 6 meses a igreja se reúne para ali ter uma pregação. A pessoa é cercada por paganismo, mas é crente sem ouvir pregação. Dificilmente a gente pode olhar para alguém e dizer, se você não ora, você é salvo. Não tem como, porque quando você olha para a Bíblia, ninguém pode ser salvo sem orar. Eu começo e você conclui. Aquele que invocar o nome do Senhor, bora para a cruz. Senhor, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Isso não é um cântico, isso não é uma leitura, é uma oração. E a resposta hoje estará comigo no paraíso. Irmão, ninguém é salvo sem abrir a boca e dizer, me salva, Jesus. Me perdoa, Jesus. Se você não ora, a primeira coisa que você tem que fazer é orar para ser salvo. Se os demônios tivessem a oportunidade e o incentivo que temos para orar, eles pulariam. E o texto nos incentiva a orar. Ele disse no 9, peçam e vos será dado, busque e você vai encontrar, bata e a porta vai abrir. Ele está nos incentivando a orar. A oração fez fogo descer, a oração fez o mar se abrir, a oração venceu o exército de Senaqueribe. A rainha Maria da Escócia disse, eu temo mais a oração de John Knox do que um exército de 10.000 homens. A oração fez o céu se abrir para Jesus. A oração fez Atos 2 se cumprir. Oração, a Assembleia de Deus nasceu com oração. As nossas irmãs criaram o círculo de oração. Os maiores pregadores foram forjados na oração. O que eu estou lhe dizendo é, a Bíblia nos incentiva a orar. Se você não ora, é porque você não é salvo e não olha para Cristo. Por quê? Porque Cristo, o Salvador, orou. Se Cristo, o Salvador, orava, por que
você que se diz salvo não ora. Então, primeiro, ninguém pode ser salvo sem orar. Quem quiser perdão, quem quiser salvação, precisa orar. Você ora, você é salvo. Por que eu pergunto isso? Porque o hábito da oração é uma das marcas mais seguras do verdadeiro cristão. Pastor, sou salvo. Se você foi salvo, você sente desejo de orar. Qual foi a primeira característica de Paulo em Atos 9, quando ele se encontrou com Jesus? Oração. O Senhor apareceu a Ananias e disse: vai à rua direita, à casa de Judas, e procura por um homem chamado Saulo de Tarso. Olha Jesus dizendo: eis que ele está orando. O cabra estava com 3 dias de crente, e o sinal de que ele era crente foi só um: está orando. Tu lembra do rapaz de Gadara, que Jesus o libertou dos demônios em Marcos 5,18? A Bíblia diz que quando ele é liberto, Marcos 5,18, entrando Jesus no barco, o rapaz que acabou de ser liberto por Jesus, rogava, clamava: Senhor, me deixa ficar contigo, me deixa entrar no seu barco e ficar contigo. Quem encontrou Jesus ora, porque o mesmo Espírito que estava em Cristo agora está nele. Assim como o bebê que nasceu para ser saudável, a demonstração é chorar. Você que nasceu de novo, a demonstração de que você é salva e é salvo de verdade é orar. Então, irmão, por que não todos oram? Porque nem todos são verdadeiramente salvos. Eu vou falar e você vai testemunhando aí, mas vá com humildade, pelo amor de Deus. Todos aqui são luzes do Senhor, mas existem alguns que brilham mais que os outros. Todos aqui podem dizer que amam o Senhor, mas tu sabe que tem gente aqui que ama a Deus mais do que os outros. Todos aqui têm algum tipo de testemunho para contar, mas tem outros aqui que sempre têm um novo testemunho para contar. Tem crente aqui que está na peregrinação, tá na luta, oh, glória, aleluia, pois é digno de louvor, glória a Deus ao meu rei. Mas o testemunho dele é como o pão dos gibeonitas, é como os calçados dos gibeonitas, é como as vestes dos gibeonitas. Tem pão, tem calçado, tem as vestes, tem as experiências, mas é tudo de ontem, é tudo de anteontem, é tudo do ano passado, é tudo do congresso passado. Mas está com a gente, está aqui na peregrinação, cavando poço e carregando água, está aqui com a gente. Só que tem outro tipo de crente que é igual a Moisés. Cada culto que você chega perto dele, parece que tem um brilho diferente no rosto. Parece que um novo óleo foi derramado sobre a cabeça. Você testemunha o que eu estou falando aqui? Eu sei do que eu estou falando aqui. Até quando você vai ser esse crente que não tem um testemunho próprio para contar? Até quando você vai ficar olhando para a cantora aqui, a Ana, e dizendo: tem? Canta muito, mas é ungida, hein? Meu Deus, que menino ungida. E tu? Olha essa palavra, hein, rapaz? Olha esse jovem pregando, que coisa linda. E você? Nós somos o sacerdócio real. Eu não posso ter intimidade por você. Comer, beber é coisa pessoal e própria. Ninguém pode fazer por você. Assim é a intimidade com Deus. Você precisa se inspirar, se espelhar. Se você olha para jovens pregadores, ministros, cantores e líderes como espelho,
O que é que tu faz quando tu olha para o espelho? A primeira coisa, principalmente as irmãs, eu vou botar aqui a câmera, é o espelho. Aí liguei o espelho, ó, já tem um fiapo aqui. Ó, tem um buraco, tem um caroço aqui na minha testa. Porque quem olha no espelho diz, eu preciso melhorar. Então, se alguém tem sido espelho para você, não é para você simplesmente admirar, é para você seguir os passos e dizer, eu também quero para a minha vida, eu também quero para a minha vida, pelo amor de Deus. Por quê? Que todos não vão, meu Deus do céu. Mas tem um jeito. Tem um jeito de atrair mais. Pode dar glória a Deus. Tem um jeito de atrair mais vidas para Deus. Como, pastor? Olha a postura desse rapaz, obreiros. Olha a postura desse discípulo aqui. Eu duvido que foi Pedrão. Tá mais pro John, que era humilde. Senhor, porque se fosse Pedro, até onde eu sei, se fosse Pedro, e vou julgar o irmão Pedro aqui agora, ele diria, mestre, só nós aqui, passa a senha. Como é que ora desse jeito aí? Só para mim, os outros não querem não. Se você já leu Mateus 26, tu sabe do que eu estou falando. Se tu já leu João 13, tu sabe do que eu estou falando. Então, Senhor, fala só para mim. Como é que é? Como é que é? Esse negócio de intimidade. Mas, pastor, Deus é tão perfeito que para inspirar o texto e nos ensinar uma vida de oração, olha a pergunta do rapaz, olha o pedido do rapaz. Ele não chega e diz assim, ó, Senhor, ensina-me. Não. Gostei do meu Deus. Ele não está preocupado com ele. Por quê, pastor? Porque quanto mais perto de Jesus, você entra na dimensão de Jesus. Você se conecta com o propósito de Jesus. Se ele tivesse desligado, ele diria, Senhor, ensina para mim. Mas não, ele olha para os outros lá desligado. Ele olhou para os outros TikTok, kkkkkk, pode ir Sarnaldo. Ele olhou para o outro lá no Tigrinho. Ele olhou para o outro lá no Free Fire. Ele chega para Jesus e diz, Senhor, não ensina só para mim não. Todo mundo aqui está precisando aprender a orar. Ensina. Ensina-nos. Quanto mais perto de Deus, mais preocupado com as pessoas você estará. É por isso que o teu pastor é chato. É por isso que tua líder é chata. É por isso que o teu líder é chato. É por isso que os teus pais às vezes são chatos. Por quê? Porque quanto mais perto de Deus, eles têm que zelar da sua alma. Eles têm que zelar do seu ministério. Gente, bora orar. Gente, bora orar. Eu lembro da minha avó, meu Deus do céu. Eu não queria orar e a véia perturbava. A minha velhinha me perturbava. Você não vai orar com vovó, não? Então vou te falar uma coisa. Nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Vai orar, menino. Senhor, ensina-nos. Bora lá? Senhor, o Senhor deixa comigo, hein? Senhor, ensina-nos. Deus já te disse não? Ah, eu pensei que era só eu. Deus já te disse não em suas orações? Mas já te disse sim? E sabe por que ele te disse sim?
Responda não. Senão vai quebrar minha mensagem. Ele te disse sim. Não é que sua oração mudou o coração dele. Ele te disse sim, é porque você estava tão ligada, tão ligado, tão sensível, que ele estava aqui e tu chegou assim, ó. Eu vou provar no texto, meu Deus do céu. Bora lá? Lembra do Senhor? E vocês completam no plural, hein? Senhor! É para completar, o Senhor é meu. Bora lá? Senhor! Ele que pediu. Olha Jesus ensina. Isso aqui, ó, português e ligado na mensagem, hein? Ó Jesus ensinando. Ah, é para ensinar a orar? Pessoal, Jesus vai pregar, acabou de orar e vai pregar. Ó, gente, presta atenção aqui. Aí todo mundo veio. Aí Jesus diz: quando forem orar, orem assim: Pai nosso. E o pão é nosso. E o perdão é nosso. E o livramento é para nós. Nada aqui é para você ou para mim, é para nós. O Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso. Unidade. Isso é intimidade com Deus. Tu ora, aí Deus te conduz às pessoas. Eu não entendo uma classe de crentes que começa a orar, aí se sente isso é antibíblico. Em Gênesis 18, Abraão está orando. E aí, quando ele está orando, ele está na presença de Deus. Aí ele vai orar e diz assim: o Senhor vai destruir Sodoma? Vou. Olha ele orando. Isso aqui é quando o crente ora, tá? É o nós. Sodoma e Gomorra vai destruir? Vou. Se lá tiver 50, o Senhor destrói? Não. E se lá tiver 40 justos, assim, que ora, o Senhor destrói? Não. E se lá tiver 30, o Senhor destrói? Não. O Senhor teria misericórdia de Sodoma se lá tivesse 20 justos? Teria, eu não destruiria. Aí agora, olha o que Abraão diz: eu vou falar só dessa vez. Eu prometo que não vou falar mais. E se tiver 10, o Senhor destrói? Aí o Senhor diz: enquanto ele estava pedindo misericórdia, Deus estava dando. Porque a oração é uma fonte, te faz encontrar a fonte inesgotável da misericórdia. Mesmo ele parando em 10, Deus ordenou que os anjos fossem lá. E Sodoma não foi destruída enquanto Ló, esposa, filhas, genros foram avisados. E enquanto Ló não foi arrancado, Deus não destruiu, por causa da oração. A mãe do teólogo Agostinho estava preocupada pelo caminho que ele levava, pois estava sendo conduzida ao inferno. E o amigo da mãe disse: filho que é fruto de oração não se perderá.
você vai se portar com os outros. Por isso que eu estou usando aqui o contexto de Jesus ensinando a orar e dizendo nós. Isaías está no templo e ele teve uma visão maravilhosa. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado. Olha que visão maravilhosa, eu vi Deus assentado sobre um alto e sublime trono. As bases do templo tremiam pela voz do que clamava. As abas das vestes do Senhor enchiam o templo. Vi serafins que voavam ao redor dele, cada um com 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voavam e clamavam uns para os outros: Santo. O outro dizia: Santo. E o outro dizia: Santo é o Senhor dos exércitos. Eu sei que você está adorando e está sentindo Deus igual eu estou, mas deixa eu te fazer uma pergunta: é uma visão maravilhosa ou não é? Aí quando ele está tendo essa visão extraordinária, Deus diz: já que tu chegou perto de mim, eu vou ter que te conduzir às pessoas. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quanto mais intimidade com Deus, mais Deus te levará às almas. Eu sei porque você não quer evangelizar. Eu sei porque você não quer fazer missões. Você não ora. Quanto mais perto de Deus, mais almas a gente quer. Eu vou terminar com um testemunho de quando eu tinha 10 para 11 anos de idade. Eu era menor. Sempre minha avó me chamava para orar e minhas tias ficavam ali, né? Deixa o menino ser criança, deixa o menino ser criança. E a minha avó cansou de discutir. Aí ela me chamou para um código. Ela me deu um código. Disse: ó, não vou mais debater, não vou mais falar que crente tem que orar e que tu tem que orar com vovó. Mas quando vovó passar, eu vou cantar um hino. Falei: tá bom. E eu lembro como hoje, pastores, eu estava lá na sala, no sofá, minha tia Gracinha de um lado, Silvinha do outro, 2 desviadas. Aí ligaram a TV da vovó assim, tique. Da vovó não, das desviadas, ligaram a TV, tique. Eu falo da vovó porque é a velha que mandava em casa. E aí quando ligaram a TV, aquele cara com chapéu, um cavalo assim, um negócio na tela rei do gado. E eu com um pão assim, com manteiga e um copo de plástico de café com leite do saquinho assim que a vovó botava. Eu simplesmente sentei para tomar café. E a vovó saiu do quarto daqui da sala, antes do sofá, para o quarto de cá, passando pelo corredor. Baixou os óculos para mim assim. Em fervente oração, vem o teu coração na presença. Eu com um pedaço de pão na boca, ó. Larguei o copo e fui atrás de vovó. O que estás deixares quando tu... Entrei no quarto com vovó. De joelhos do lado de vovó. Ela cantou essa canção inteira.
pode adorar Jesus. Continue com a sua mão levantada. Diga: me atrai, ó Deus. É para falar, diga: me atrai, ó Deus. Me leva de volta para o secreto na oração.